Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula na plataforma do Soma Concursos. Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, aproveita para dar o like aí nesse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que podem se interessar, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todos os eventos que acontecem de preparação de concurso aqui no canal do Soma, tá? Se você está acompanhando pela plataforma, você então já é aluno do Soma, já está fazendo a sua preparação aí com o melhor conteúdo da área específica em meio ambiente que a gente tem no mercado hoje, tá? E se você ainda não é aluno Soma, eu te convido para entrar na plataforma www.somaconcursos.com.br e ver lá todos os cursos que a gente tem disponíveis para te ajudar na sua formação, na sua trajetória aí rumo ao concurso público, tá bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que cai bastante aí em concursos, inclusive nesse concurso do ICMBio agora vai ter esse tema, que é conservação e manejo de populações e de metapopulações in situ e ex situ, tá bom? Deixo aí para vocês minhas redes sociais, o Instagram, para que vocês possam acompanhar também tudo o que acontece por lá em relação aos concursos públicos, beleza? Sem mais delongas, vamos lá então falar aqui desse tema então, que é o tema de conservação e manejo de populações e metapopulações in situ e ex situ. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui nesse tema são os conceitos, né, gente? Quero lembrar aí com vocês os conceitos de conservação e de manejo, todos então estabelecidos dentro de legislações específicas aqui no Brasil. Primeira coisa aqui, né, o conceito de conservação da natureza, que está justamente lá na lei do SNU, artigo 2º, inciso 2º também, que é a conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais e futuras gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, tá? Então, quando a gente pega, né, esse panorama geral aqui, né, da definição do conceito de conservação da natureza, então prestem atenção que essa definição ela foi elaborada para falar da conservação da natureza de uma forma geral, tá? Quando a gente fala em conservação da natureza, a gente sempre está falando em ações humanas, por isso que é aqui, ó, manejo do uso humano, tá? Então, a gente sempre está falando de ações humanas, de ações do homem, tá? Que vão ser, então, voltadas para a natureza, visando o quê? Preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural. Então, sempre que existe uma ação humana que tem essas vertentes, que tem essas ações aqui, de preservar, de manter, de fazer a utilização dos recursos, mas de forma sustentável, de restaurar ou de recuperar um ambiente natural, a gente, então, está falando em conservação da natureza. Percebam, então, que na palavra conservação, a ação humana, ela é recorrente, tá? É diferente quando a gente fala de preservação. Na preservação em si, a gente quer manter aquele ambiente ali, então, da forma como ele está, com a menor intervenção humana possível. A palavra conservação da natureza é, então, aqui uma palavra mais ampla, tá? Bem mais, abrange, né? Muito mais ações. Aí sempre a gente tem essa ação humana, tá certo? E a gente precisa lembrar aqui também, né? Que quando aqui a gente está falando de conservação da natureza. Quando a gente fala aqui em conservação de populações e metapopulações,
A gente está falando da questão da biodiversidade. Conservar a natureza, eu falo de fatores bióticos e abióticos, então de coisas vivas e não vivas. E conservação de populações, né? Automaticamente a gente está falando dessa biodiversidade, né? Que são todos os seres vivos, a totalidade de coisas vivas que a gente tem, então, no nosso caso aqui no Brasil, né? Quando a gente está falando desses termos aqui para o Brasil. Então, essa conservação da biodiversidade, ela traz aí, então, né, não só um conceito, né, uma legislação específica em relacionada a isso, mas ela implica em uma maior segurança, tá? Em ter mais segurança para todos os programas que a gente tem em relação à biodiversidade. Então, conservar a biodiversidade, né, fazer essa conservação e manejo de populações, quer dizer que a gente também está, ao mesmo tempo, trazendo segurança alimentar, por exemplo, né? Trazendo um desenvolvimento cultural, uma proteção cultural, sociocultural e até econômica de muitos povos, tá? E isso tudo. Então, a gente sempre tem que ver esse conceito de conservação e com uma ótica mais ampla, tá? E aí a gente tem, então, aqui o outro conceito, que é o conceito de manejo. Dentro do conceito de manejo, também o que está especificado lá na lei do SNUC é que o manejo é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica nos ecossistemas. Perceberam como que um conceito está relacionado com o outro, tá? Dentro da conservação eu tenho, sim, ações de manejo, e o manejo é uma forma de conservação, então, tá? Então, olha, procedimento, quer dizer, são ações também humanas que vão visar a conservação da diversidade biológica nos ecossistemas. Então, toda ação que é promovida em um ecossistema que tenha essa finalidade de fazer com que aquela biodiversidade seja preservada ou às vezes até expandida, isso é uma forma de manejo, tá? Então temos aqui os dois conceitos, o conceito de conservação e o conceito de manejo, e agora a gente vai ver aqui então outros dois conceitos importantes desse título, que é o conceito de população e de metapopulação. Bom, gente, população, biologicamente falando, né, sempre que a gente está falando de uma população, a gente está falando de um conjunto de indivíduos que são da mesma espécie, tá? Que pertence a uma mesma espécie. Então, aqui, conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão vivendo em um determinado espaço no mesmo tempo, né? Em um determinado tempo. Então, a gente tem aqui na mesma área, no mesmo momento. E o mais importante, se eles se cruzam, né? Se eles fazem o cruzamento entre eles, eles vão gerar descendentes férteis, tá? Então, ao se cruzar entre si, eles geram descendentes férteis. É isso que caracteriza uma população biologicamente falando, tá? Então, eu tenho ali uma série de indivíduos da mesma espécie, quer dizer, com características fisiológicas, morfológicas, genéticas, comportamentais, que são semelhantes, tá? Que vivem em um determinado espaço e tempo, também semelhantes, e que ao se cruzarem geram outros descendentes férteis, tá bom? Outros indivíduos que são igualmente férteis, tá? E agora o conceito de metapopulação. O que é a metapopulação? A metapopulação também é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? Só que aqui, esses indivíduos, eles se estabelecem em manchas, tá? Eles não têm uma ligação física necessariamente entre si, mas eles têm processos comuns devido à movimentação de indivíduos de uma mancha para outra. Agora eu quero que você acompanhe essa imagem que está aparecendo aí para você, tá? Então aqui em cima a gente tem uma distribuição. Isso aqui é uma área, se eu for lá estudar essa área, eu vou ver que nessa mancha, então, esses indivíduos aqui são da mesma espécie, tá bom? Então, aqui eu tenho população. Nessa mancha, esses indivíduos também são da mesma espécie, tá? Nessa mancha também, nessa mancha também, nessa mancha também. Qual que é a grande diferença aqui entre população e metapopulação? Eu tô olhando aqui, ó, no tempo zero.
Tá? Então, essa observação que eu estou fazendo é no tempo zero e esses indivíduos estão dispostos dessa forma que eu te falei, tá bom? Só que isso não está isolado disso, isso não está isolado disso, isso não está isolado disso e isso não está isolado disso. O que eu quero dizer? Se eu chego aqui no T1 e olho essa população de novo, né, e olho aqui esse espaço aqui que eu estudei de novo, o que eu vou perceber? Eu vou perceber, então, que os indivíduos que eu tinha nessa mancha aqui, ó, eles se distribuíram, eles não estão ali mais, tá? Eles passaram aqui para outras manchas, então, tá? Alguns indivíduos que eu tinha nessa primeira mancha aqui, ó, eles se distribuíram para essa outra mancha de cá, tá? E da mesma forma, esses outros indivíduos daqui também passaram para a mancha de cá. Se eu vier aqui num tempo T2, eu posso ver que os indivíduos dessa mancha aqui passam para essa mancha de cá. O que eu quero dizer com isso aqui? Então, sempre que eu tenho metapopulação, a gente tem essa movimentação entre subpopulações, tá? Então, esses indivíduos, eles mantêm uma conexão, um movimento aqui de processos comuns ao longo do tempo. Então, eles estão distribuídos em manchas e essas manchas, então, se movimentam, né, em relação à quantidade de indivíduos, né, nos padrões populacionais que acontecem ali, de mortalidade, de nascimento, isso tudo vai variando nessas manchas de subpopulações que acontecem no tempo e no espaço, tá? Então, a população é um indivíduo em um determinado espaço estabelecido, né, um conjunto de indivíduos em um determinado espaço estabelecido, ponto, tá? É isso daqui, tá bom? Quer dizer, se eu pego os indivíduos dessa mancha aqui, cruzo eles entre si, gero descendentes férteis, é população. Se eu já pego os indivíduos aqui dessa mancha, e supondo que eu veja aqui uma outra população, tá? E cruzo os indivíduos, então, roxinho com o indivíduo aqui amarelinho, isso daqui não vai gerar um descendente fértil, tá bom? Quer dizer, são populações diferentes, são espécies diferentes, tá? Na metapopulação, a gente tem subpopulações, várias manchinhas de distribuição dessa espécie que se movimentam, essas manchinhas interagem entre si e a gente tem um movimento populacional da dinâmica populacional de mortalidade, de natalidade, de migração, de emigração entre essas manchas ao longo do tempo, tá bom? É isso aí. Vamos lá então. Quando a gente fala em conservação, né, tem várias teorias que acabam apoiando o conceito de conservação de populações na natureza e fora dela, tá? Uma das principais teorias que apoiam o conceito de conservação é a teoria da biogeografia de ilhas, tá bom? Então, é uma teoria extensa que fala, né, sobre toda essa questão da distância que a gente tem entre uma ilha e o continente, da diferença que a gente pode ter entre os tamanhos de ilhas, né, e assim por diante. E como que isso afeta, logicamente, né, nas dinâmicas populacionais dentro dessas ilhas. Quando a gente fala em conservação de populações e metapopulações na natureza e fora dela, a gente tem esse conceito da biogeografia de ilhas incutido aqui, sendo que o principal fator discutido quando a gente vai falar em conservação, em especial, né, na formação de unidades de conservação, na localização, no tamanho e tudo mais, a gente fala de um aspecto específico da teoria da biogeografia de ilhas, que é essa discussão que existe dentro da teoria da biogeografia de ilhas, de o que é melhor. É melhor a gente ter um único fragmento grandão ou vários fragmentos pequenos para conservação, tá? Então, isso é essa sigla em inglês, tá bom? Que fala single large ou several small, que é justamente o que eu te falei, né? O que é melhor? Um único fragmento grandão ou vários fragmentos pequenininhos, tá bom? Então, sempre houve essa discussão, essa é uma discussão levantada há muitos anos dentro da ecologia de conservação, de o que é melhor, tá? Por muito tempo, a ideia é que, sim, era bem melhor a gente escolher
um único fragmento bem maior do que vários fragmentos pequenininhos, tá bom? Porque a ideia era que esse único fragmento grandão, ele teria menos efeitos de fragmentação, como efeito de borda, isolamento, do que os vários fragmentos pequenininhos, tá? Só que, ao longo do tempo, o que a gente observou? Que essa ideia de ter um único fragmento grandão era insuficiente para a gente começar a prever a extinção de algumas espécies, né? Em termos de controle populacional a médio e a longo prazo. E mais do que isso, em alguns casos, começou-se ali, então, né, a entender que fragmentos pequenos tinham uma relevância na conservação, porque sim, as populações, os indivíduos, né, eles conseguiriam, então, intercambiar, eles conseguiriam se movimentar por esses fragmentos aí, tá? Para conseguir, então, né, manter as suas populações viáveis, tá bom? Ao longo do tempo. Então, sim, foi uma teoria, né, muito discutida ao longo do tempo, mas ela se tornou aí insuficiente para fazer essas previsões de extinção, e a gente observou que ao longo do tempo essas populações intercambiavam indivíduos sem limitações em uma área. Quer dizer, muitos indivíduos acabavam sendo dispersos aí, né, nos pequenos fragmentos, tá? Então, quando a gente fala em dinâmica de populações naturais, toda essa história de fragmentação acaba influenciando muito, tá? Para a gente conseguir definir, né, e fazer inclusive uma previsão de extinção ou não, né, ou conservação de uma espécie, tá? Então, essas áreas grandes aí, né, quando a gente definia que essas áreas grandes eram melhores, a gente tinha ideias de variáveis, né, referenciais aí de população e de comunidade que eram variáveis diferentes, né, variáveis limitadas, tá? E aí acaba que para algumas espécies isso não funcionava, isso não era possível alcançar esse nível de previsibilidade em termos de extinção. E aí foi aí então que houve a necessidade de começar a estudar as populações naqueles fragmentos pequenininhos, tá? E aí com isso a outra teoria, né, que é a teoria de metapopulações, começou a ganhar força, mostrando que, olha, dependendo da espécie, para algumas espécies, a gente só encontra ela em fragmentos pequenininhos assim, tá? Então, nesse caso aqui dessa espécie, o fragmento pequenininho, ele teve muito mais relevância ecológica do que um fragmento grandão, tá? Então, aqui a gente começa a ter a relevância da teoria de metapopulações para o conceito de conservação de populações e metapopulações também, tá? Mostrando que, então, né, tem ali, né, para alguns modelos, para algumas populações, o movimento que existe entre os pequenos fragmentos, ele pode ser, sim, muito importante para a conservação. Então, a gente vem aqui com a utilização da teoria das metapopulações quando a gente fala em conservação da biodiversidade. Bom, o que essa teoria das metapopulações fala? Olha, nessas áreas de pequenas dimensões aqui, a gente acaba tendo, né, populações únicas, que são pequenas também, que são igualmente pequenas, de determinadas espécies, mas que são adequadas para conservação. Ou seja, entra em conflito, né, com essa última discussão que a gente acabou de falar sobre um único fragmento grandão ou vários fragmentos pequenininhos, tá? Mostrando que, bom, nesse caso aqui, não é o tamanho do fragmento que vai determinar, mas sim quem está ali e a condição daquelas populações que estão ali, tá? Essa teoria também ressalta a importância da dinâmica de extinção e recolonização e valoriza os fragmentos não ocupados. Por que isso? A gente não viu ali, né, o conceito de metapopulação que eu vou ter aqui, então, em um determinado momento,
uma população em um fragmento. Lá no desenho que a gente fez, né, isso aqui era o T0 e aqui era o T1. E no T1, essa população, vou até pôr de outra cor aqui, ó. Essa população aqui, ó, esse petzinho, ele tava sem nada no T1, tá? Quer dizer, é como se aqui eu não tivesse população nenhuma, mas é que não é que não tava sem nada. É que os indivíduos que estavam aqui em T0 migraram para outro fragmento, por exemplo, para esse aqui, tá? Vamos supor que tenha sido essa migração para cá. Então, em um determinado tempo, se eu chegasse nessa área aqui em T1, eu ia ver que esse espaço aqui é um espaço que não tem aquela espécie, eu poderia falar, não, esse espaço não é adequado para conservação. Mas, em termos de metapopulação, esse espaço ele acaba sendo ocupado por uma subpopulação ao longo do tempo. Então, daí essa importância, tá? De fazer, então, a conservação também desses pequenos fragmentinhos, desses fragmentos menores, considerando toda essa dinâmica ali de movimentação das metapopulações, tá? Então, aqui a gente vê o tanto que esses modelos ecológicos são bastante complexos aí, né, quando a gente fala em conservação, tá? Então, aqui o que interessa pra gente quando a gente fala em teoria de metapopulação é conservar alguma espécie e prever a permanência de populações em um determinado nível regional. Então, os fenômenos mais importantes aqui, no outro caso, quando a gente estava falando, o que era importante? Era importante ali, né, a estrutura geral, né, do local, ter ou não espécies ali. Nesse caso, quando a gente usa a teoria de metapopulações, o mais importante é a gente entender os processos de colonização, de mortalidade, de recolonização e assim por diante, tá? Isso é o que é mais importante quando a gente fala ali, né, desse ponto de vista de metapopulação, tá bom? E aqui também é importante a gente entender aquela diferença entre uma extinção local, quer dizer, né, que a extinção de uma subpopulação, por exemplo, então uma dessas subpopulações aqui, nesse caso do exemplo que eu dei para vocês, se eu desconsidero aquele pet, essa subpopulação pode se extinguir, e a extinção geral, né, a extinção regional, que vai ser a extinção da população toda por algum motivo. Então, há também essa diferença aqui, tá? Que na teoria de metapopulação isso acaba sendo incorporado aqui como uma análise um pouco mais acurada, tá? Disso. Então, o mais importante quando a gente fala em conservação de populações e metapopulações é a gente entender que essas mudanças ao longo do tempo, elas podem acontecer, principalmente se a gente está tratando de metapopulação. Então, a gente pode ter, né, variáveis diferentes para serem analisadas em relação à extinção e à colonização, tá? E que o equilíbrio, quando a gente fala em metapopulações, é diferente do equilíbrio de populações. Então, em um determinado momento que o tomador de decisão vai definir uma área como prioritária ou não para conservação, pode ser que aquela área não tenha a presença de determinadas subpopulações, mas pura e simplesmente pelo fato de que, naquele momento específico do estudo, essa subpopulação não ocupa aquela área, o que não quer dizer que ela não irá ocupar, ou que ela não dependa daquela área, né, daquele fragmento ao longo do tempo, tá bom? Bom, vamos lá, agora a gente precisa entender então esses conceitos diferentes entre conservação in situ e conservação ex situ, tá? Lá no CDB a gente tem a definição de conservação in situ que fala o seguinte: a conservação in situ é a conservação de ecossistemas e hábitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais, tá? Quando a gente fala aqui de espécies domesticadas ou cultivadas, essa conservação vai ser nos meios onde elas tenham desenvolvido suas propriedades características. Gente, é basicamente conservar uma população, tá? Conservar ali populações viáveis aonde elas acontecem naturalmente, no ambiente delas. Por isso que é in situ, é no local onde elas estão, onde elas têm uma ocorrência natural, ou ainda que seja domesticado ou cultivado, onde elas ali então se adaptaram,
tá? Quais são as principais estratégias? Manejo da paisagem, zoneamento e SAFs, né, que são os sistemas agroflorestais, reabilitação ou restauração da paisagem, e o que é mais comum aqui, né, são as definições de áreas protegidas e ou unidades de conservação. Importante a gente pensar ali, né, que uma área protegida, ela é sempre, né, uma delimitação de terra, pode ser em terra ou em mar, a gente também tem áreas protegidas no mar, né, que vai ser aquela área, ela precisa ser dedicada para proteção e manutenção da diversidade biológica, tá? Também para proteção e manutenção de recursos naturais, se tiver, né, de recursos sociais, culturais associados, tá? E onde a gente vai ter, então, um controle maior das atividades humanas, né, em relação à legislação, em relação à gestão pública e tudo mais, tá bom? Então, é isso aí, tá? Quando a gente fala em conservação in situ, então, para o ICMBio, que é mais relevante, né, se eu tenho uma unidade de conservação, essa unidade de conservação é sim uma área de conservação in situ. Quer dizer, eu estou mantendo uma biodiversidade, eu estou mantendo uma população no local original de onde ela ocorre, tá? Quais são as principais vantagens quando a gente fala em conservação in situ? Principal vantagem é que a gente permite que as espécies continuem seus processos evolutivos. A gente favorece a proteção e a manutenção da vida silvestre. A gente apresenta melhores condições para a conservação de espécies silvestres, animais e vegetais, oferece maior segurança na conservação de espécies com sementes recalcitrantes. O que é isso, professora? Sementes recalcitrantes são aquelas sementes que a gente pega do ambiente. Quando a gente tira do ambiente, eu não consigo guardar essa semente por um tempo, né? Desidratar, colocar na geladeira, armazenar ela por um tempo, sem que ela fique inviável, tá bom? Então, semente recalcitrante eu preciso tirar do ambiente e já plantar ela automaticamente para que ela seja viável, para que ela vire uma muda, então, e faça ali, né, o seu processo todo dali para frente, tá? Então, para conservação in situ é mais fácil a gente conseguir conservar essas espécies recalcitrantes, justamente porque todo esse manejo de semente, no caso de recalcitrante, é bem complicado, tá? E além disso, a gente conserva os polinizadores, dispersores e sementes de espécies vegetais. Ora, pessoal, se eu estou fazendo uma conservação in situ, quer dizer, no local onde tudo aquilo acontece, obviamente eu estou protegendo não só a espécie em si, mas tudo que envolve aquela espécie. Então, todas as ações que estão envolvidas ali. Por isso que ele fala aqui de processo reprodutivo, né? Por isso que a gente fala de manutenção da vida silvestre, porque aquela população ela é importante não só para ela mesma, mas para uma diversidade de outras populações que dela dependem de alguma forma, tá? Por isso que fala aqui, então, né, dessa conservação de polinizadores, de dispersores. Por quê? Conservando uma espécie no local, uma população no local onde ela ocorre, eu vou manter toda a atividade regional, biológica e ecológica acontecendo de forma natural, tá bom? Tem problema? Tem problema também em fazer a conservação in situ. Quais são os problemas? Primeiro, é um método oneroso, tá? Quer dizer, é caro fazer conservação in situ, porque eu dependo de uma eficiente e constante manejo e monitoramento. Quer dizer, além da área em si, que a gente precisa ter, e que às vezes essa área pertence, né, a uma determinada pessoa, e aí tem que fazer desapropriação e tudo mais. Além disso, a gente ainda tem que manter essa área. Não é só simplesmente tirar o povo dali e deixar, né? Tem que ter todo um manejo, tem que ter todo um planejamento, né? Por isso que toda unidade de conservação tem um conselho gestor, que ele precisa fazer, então, ali essa manutenção. Então, tudo isso é muito oneroso, tá? E em termos de recursos humanos e em termos financeiros também, tá bom?
E pode ser que a gente exija, né, que isso exija grandes áreas, e aí a conservação de uma espécie em um ou poucos locais de ocorrência não significa necessariamente a conservação de toda a sua viabilidade genética. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes, né, a gente estabelecer um ponto, né, uma área ali de conservação, uma área protegida, uma unidade de conservação, não necessariamente garante ainda que eu tenha uma segurança genética para uma determinada espécie. Às vezes eu preciso ter vários pontos, várias unidades de conservação para que eu tenha viabilidade genética para que aquela população sobreviva, tá? Então, sim, é um tipo de conservação muito vantajosa, justamente porque é na natureza, é a que a gente deveria, sim, ter mais ocorrência, mas existe todos esses problemas de ser muito caro, muito dispendioso, e que às vezes, né, todo tanto de área que a gente tem, às vezes ainda não é suficiente para fazer uma conservação eficiente, tá bom? Bom, e aí quando a gente fala em conservação ex situ, é o contrário, né? Então, é conservar uma população fora do seu habitat natural. As estratégias que a gente tem para a fauna, então, são as criações dos zoológicos e aquários, os criadouros e os museus. Todos esses aqui são ambientes controlados, onde especialistas vão, então, cuidar de animais ameaçados, permitindo que eles vivam, se reproduzam e sejam estudados. E, se for possível, então, né, restabelecer as populações viáveis ou reintroduzir aos seus hábitats naturais. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala em conservação ex situ, eu estou tirando a população daquele ambiente onde ela está. Isso acontece por N motivos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em zoológico, ou aquário aqui nesse caso, eu tenho uma população, a gente vai no zoológico, a gente vê zebra, a gente vê girafa, a gente vê elefante, nada disso é biodiversidade brasileira. Por que acontece? Porque a gente tem, então, né, esses locais que recebem esses animais, que se responsabilizam por eles, tá? Pela manutenção da vida, da qualidade de vida desses animais, e que normalmente são animais que são retirados da natureza por algum motivo. Então, por exemplo, nesses casos todos que eu falei para vocês, normalmente são filhotes, em que as mães foram vítimas de caça e que eles não têm habilidade nenhuma para sobreviver na natureza depois sozinhos. Então, eles vão sendo, né, redistribuídos aí para zoológicos e tudo mais, para que a gente possa ter tanto a manutenção fora do ambiente natural dessa biodiversidade, da genética, quanto uma questão de educação ambiental, para ensinar para as pessoas, né, sobre a importância da biodiversidade, da preservação e tudo mais, tá? Existem os criadouros também, que podem ser científicos, que podem ser, a gente tem, por exemplo, associado ao IBAMA, vários criadouros de recuperação, que são centros de recuperação, tá, de animais, que recebem animais de atropelamento, animais de caça, animais de diferentes situações, tá, animais silvestres. Esses animais são tratados nesse centro, e aí esses centros têm, então, os dois caminhos para seguir. Se existe uma condição de reintroduzir esses animais na natureza, eles sempre serão reintroduzidos na natureza, tá? Se existe algum impedimento para isso, então é um filhote que não vai aprender a caçar, né? Ou é um animal que está muito debilitado e que não vai conseguir ficar ali na natureza, ou é uma população que está em muito risco e a gente precisa fazer a manutenção genética, a reprodução assistida dessa população, ela se mantém ali nesses criadouros para que isso então seja viabilizado, tá? Para a flora, a gente também tem, então, estratégias semelhantes. São jardins botânicos, os bancos de germoplasma e os herbários, tá? Então, da mesma forma, esses locais armazenam e cultivam espécies de plantas ameaçadas, proporcionam lugar seguro para reprodução e estudo, instalações especializadas. Quando a gente fala em banco de germoplasma, essas instalações aqui, elas recebem as sementes, que ficam armazenadas em condições controladas, garantindo a viabilidade a longo prazo, tá? Então, a mesma coisa, né?
mantém aqui uma biodiversidade fora do seu local natural, tanto para assegurar, né, a manutenção genética dessas populações, quanto para conseguir aumentar a distribuição de algumas espécies sempre que possível, né, viabilizar aí, então esse controle a longo prazo, tá? A gente pode ter ainda aqui dentro da conservação ex situ essa estratégia de criopreparação, que é quando a gente faz o armazenamento do material genético em temperaturas extremamente baixas. Isso é muito útil para aquelas espécies que são difíceis de manter em cativeiro ou que têm ciclo de reprodução complicado. Quer dizer, aqui é uma manutenção do material genético, não é um animal vivo em si, né, mas ou espermatozoides, óvulos, embriões, esporos, né? Então, qualquer forma de gameta que sirva aqui para a reprodução daquela espécie pode ser armazenada em criopreservação, tá? Tem vantagens? Tem vantagens. A gente pode preservar os genes de determinadas espécies por séculos, ainda que seja nas câmaras de criopreservação, mas a gente tem essa possibilidade de preservar o material genético por muito tempo, tá? Permite que em apenas um local sejam reunidos material genético de muitas procedências, facilitando o trabalho de melhoramento genético, garantir a melhor proteção da diversidade intraespecífica, especialmente de espécies de ampla distribuição. Na verdade, gente, a conservação in situ é uma segurança a mais que uma população pode ter de que ela está preservada em um local assistido, em um local seguro, tá? Que se acontecer qualquer coisa com essa população na natureza, a gente ainda tem condições de tentar reintroduzi-lo, tá? Tem problema? Lógico que tem problema também, né? Primeiro, a gente paralisa todo o processo evolutivo. Então, por mais que eu tenha essa segurança genética, de que eu tenha a população ali, eu consigo manter essa população ao longo do tempo, eu estou parando o processo evolutivo. Quem está lá fora no ambiente não está acostumado com essa espécie, não sabe interagir com essa espécie, tá? Então, isso é, sim, um grande problema. E, lógico, depende de ações permanentes do homem. Então, a gente precisa ter a manutenção dos zoológicos, dos herbários, dos bancos de semente, dos criadouros. Isso é oneroso também, isso é caro, tanto em relação a recursos humanos quanto em relação a recursos financeiros. Fora que a gente acaba tendo uma vulnerabilidade maior. Se eu falo, por exemplo, de um banco de germoplasma e eu tenho ali uma grande quantidade de informação genética guardada, se acontece alguma coisa com aquele banco, eu perco tudo de uma vez. Então, a vulnerabilidade aqui acaba sendo bem alta, tá bom? Vou encerrar esse bloco aqui com vocês e a gente volta no próximo bloco para fazer uma série de exercícios relacionados, então, a essa questão de conservação e manejo de populações in situ e ex situ. Até lá! Tchau!